A internet continua cancelando geral. Agora é a vez do Felipe Castanhari do canal Nostalgia. Mas será que tem motivo pra isso? Bora trocar uma ideia e descobrir tudo que tá rolando. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área, chegando com mais um vídeo pro canal, mais um vídeo aqui no Atualiza aí, sua dose, vou dizer quase diária, de conhecimento, conteúdo, atualidade e, por que não, entretenimento. E hoje, com um assunto aí mega importante, essa cultura do cancelamento. Vamos conversar sobre isso, mas antes, claro, deixa eu te pedir, se você gosta do canal, dá aquela força, dá aquela moral e se inscreve aqui no botãozinho vermelho de se inscrever. A meta é chegar a 100 mil esse ano, então eu preciso aí da sua ajuda. E claro, ativa as notificações, badalando esse sininho aí do lado. E se você quiser dar aquela moral mais do que especial e ainda levar um iPhone 11 para casa, olha que maravilha. Torne-se um membro do canal clicando no botãozinho azul aqui embaixo. Torne-se um membro nota 10 por apenas R$ 7,99 e você vai poder disputar, não é sorteio, um iPhone 11 nas nossas lives exclusivas para membros com o nosso Kahoot sobre os vídeos aqui do canal. Mandou bem? Você leva direto para casa um iPhone 11. Conto com a sua ajuda, clica aqui porque R$ 7,99, pô, mais barato que uma Coca-Cola. Então agora vamos falar do assunto que a gente veio falar hoje, bora falar do Felipe Castanhari. Você aí, conhece o Castanhari? Conhece o Nostalgia? Bom, talvez você não conheça, um canalzinho pequenininho aí, não é tão grande, tão famoso quanto o Tobi na área, ele tá num processo, ele tem só 14 milhões de inscritos e sei lá quantos milhões aí de visualizações. Não sei nem se já passou da casa dos milhões dos views. Cara, sinceramente, o canal do Felipe Castanhari é um dos melhores da internet. Assim, o cara é muito bom, começou de forma despretensiosa aqui na internet e hoje é um gigante. E olha que ele produz cada vez menos aqui pro YouTube, mas mesmo assim, quando ele produz, assim, o negócio é cinematográfico. O cara é muito bom. Eu já assisti, eu acho que quase todos os vídeos do canal dele. Ele é um cara que me inspira no trabalho aqui na internet. Então, Castanhari, se por alguma razão, se por algum motivo, esse humilde vídeo chegar até você, saiba que você é uma inspiração para mim, para um professor. Os seus vídeos são incríveis. Mas agora bora falar com relação ao cancelamento dessa vez, porque eu não vou passar pano pro Castanhari não. Fez bobagem, a gente fala aqui. Mas afinal, o que rolou? É o seguinte, o Castanhari lançou recentemente um vídeo, praticamente um documentário com 1 hora de duração, contando aí a guerra da Ucrânia. Eu também lancei esse vídeo, claro, o meu tá aí batendo quase 1000 views, o dele tem já quase 2 milhões de visualizações, mas a gente chega lá, tá? Mas assim, numa pegada muito diferente da minha. O meu vídeo, por exemplo, é um vídeo levando em consideração ali todos os fatos, eu mostro tudo ali com animações, como as coisas aconteceram, para tentar deixar tudo muito claro para você. O vídeo do Castanhari é uma coisa assim, com uma produção absurdamente fantástica. O cara faz um documentário com fatos assim históricos, com fatos da atualidade, mostrando muitas imagens com uma edição assim impecável. Ele é muito bom. Então, se você não assistiu o vídeo do Castanhari, tá aí até a thumbnail, ó, Rússia versus Ucrânia, vai lá e assiste porque vale realmente muito a pena. Mas primeiro vai lá assistir o do Tobi na área porque vai te fazer entender tudo nos mínimos detalhes aí também. O Castanhari tá concorrendo comigo nessa. Mas vamos lá. O que aconteceu e por que da polêmica, por que do cancelamento? Porque é o seguinte, durante o vídeo, mais ou menos lá pelo minuto 8 do vídeo, 7h50 e pouco, ele fala de um massacre, de um genocídio que a União Soviética, um país que não existe mais, né, acabou em 91, um país socialista, um país de esquerda, né, o país lá da foice e do martelo, que na época era comandada pelo Stalin, eles promoveram na Ucrânia um verdadeiro genocídio, que é chamado de Holodomor, com H. Então alguns vão chamar de Holodomor, Holodomor, alguma coisa desse tipo aí, a pronúncia vai variar um pouco aí. Se você nunca ouviu falar do Holodomor, vale a pena você pesquisar, que seria uma espécie de o holocausto dos ucranianos, entende? Você lembra do holocausto que os nazistas promoveram com os judeus? Pois é, o Holodomor comparativamente, seria isso. Claro que numa escala menor, tá? Mas foi isso que aconteceu. O Stalin matou milhões de ucranianos de fome. Holodomor, inclusive, significa morte pela fome em ucraniano, se eu não estiver enganado. E aconteceu o seguinte, a Ucrânia
ela sempre teve as terras mais férteis da União Soviética. Então ela sempre foi tratada pela União Soviética, aquela ditadura sanguinária, comunista, que não dava liberdade de expressão, que não dava direito às pessoas. É isso que era a União Soviética. Não adianta você querer falar, não, mas tinha um lado positivo. Eventualmente até poderia ter algum lado positivo, mas no total a União Soviética era isso. Tanto era isso que o próprio povo da União Soviética pôs um fim naquela bagunça, naquela ditadura. E o que vai acontecer? Como a Ucrânia sempre teve as terras mais férteis, a União Soviética sempre tratou a Ucrânia com mãos de ferro, ou seja, com autoridade ditatorial, e obrigava os ucranianos a alimentar a União Soviética como um todo. Só que a Ucrânia, antes da União Soviética existir, enquanto União Soviética, ela tinha propriedades privadas, como todo país decente tem, propriedades privadas, fazendas privadas, bancos privados, empresas, escolas, hospitais, residências, tudo privado. E aí o que acontece? Entra o governo comunista na União Soviética e o Stalin manda coletivizar, estatizar as terras ucranianas. E os ucranianos, obviamente, não aceitaram isso. Então, muitos que não aceitaram já foram logo de cara assassinados, exterminados pelo governo comunista da União Soviética. Contudo, também, além de tudo isso, eles montaram um plano de sequestro dos alimentos que eram produzidos pela Ucrânia. Então, tudo que era produzido pela Ucrânia durante um tempo foi sequestrado pela União Soviética e foi levado para a União Soviética para ser distribuído da maneira que a União Soviética achava que era melhor. E isso causou uma fome absurda dentro da Ucrânia, inclusive entre os próprios agricultores que perderam as suas terras, que não eram mais donos, não eram mais proprietários das terras que eles viviam há gerações. E foi isso que o Castanhari disse. E detalhe, o Castanhari, esse nem era o foco do vídeo, o Castanhari fala isso para entender, para fazer o espectador dele entender o motivo de muita raiva e até muito ódio dos ucranianos para com os russos, que é um problema histórico. Os russos sempre trataram os ucranianos como uma ralé aí, como cidadãos de segunda, terceira, quarta categoria, tirando deles, inclusive, o alimento e matando eles de fome. Gente, você sabe o que é morrer de fome? Morrer de inanição? Imagina famílias inteiras, homens, mulheres, crianças, idosos, não tendo o que comer e literalmente morrendo por conta disso, em prol de uma ditadura comunista, de uma socialização que nunca funcionou em nenhum lugar do mundo. E aí o que aconteceu? Veio a grande militância da esquerda, a militância comunista principalmente, e desceram a lenha no Castanhari. Que isso não aconteceu, que isso não é bem assim, cadê as fontes, de onde você tirou? Deixa eu te falar uma coisa, o Castanhari, na minha opinião, ele ainda foi bem leve na crítica dele, porque além de falar a verdade, o que de fato aconteceu no Holodomor, ele ainda deixa claro que existe sim uma corrente historiográfica que diz que não foi bem assim, que a fome não foi deliberada, não foi causada de forma proposital pelo governo comunista do Stalin. Ele ainda diz isso. Contudo, a corrente majoritária dos historiadores afirma isso categoricamente. E aí vem a galera no Twitter, que é a rede social mais tóxica da internet, e vem: como é que você diz isso? Cadê a fonte? De onde você tirou? É claro que ter fontes numa informação, em um vídeo, são importantes e são relevantes. Contudo, o Castanhari não tem essa obrigação de colocar a fonte, qual foi o livro, qual foi o historiador, especificamente de onde ele tirou. Até onde eu sei, o Castanhari não é professor. Até onde eu sei, não, ele mesmo diz isso. Ele não é um professor, ele não é um estudioso disso, ele é um excelente apresentador. Mas como os vídeos dele têm grande relevância, ele se preocupa em grande parte com a informação, com a qualidade da informação que ele passa. Então ele contrata historiadores, às vezes cientistas, porque ele também faz vídeos ligados à ciência. Agora, é claro que a ciência social, ela não necessariamente é uma verdade absoluta, como ele mesmo fala no vídeo. Existe uma outra corrente historiográfica que afirma outra coisa, mas não significa que o que ele falou está errado, até porque não está. Só que as pessoas querem cancelar o cara e, infelizmente, na internet, o negócio é cancelar para que a pessoa deixe de viver. A ideia é essa, as pessoas querem ver o líquido vermelho saindo de dentro dos corpos, se é que você me entende.
Não dá para falar todas as palavras aqui na internet. É isso que está acontecendo. Então, assim, isso faz um mal absurdo para a pessoa porque ele é cancelado com muita frequência, uma vez que os vídeos dele têm grande alcance. Aí você vai me perguntar, pô, Tobias, mas o Castanhari comete erros? Óbvio que comete erros. Eu cometo erros. Eu sou professor e não sei de tudo e algumas vezes posso falar algumas coisas, às vezes dar uma opinião que não vai ser não vai ter uma precisão muito grande, que eventualmente terão outras interpretações. Isso acontece com qualquer pessoa, em qualquer profissão, ainda mais num lugar onde você está expondo opiniões e coisas do tipo. Por mais que os vídeos dele sejam altamente roteirizados, mas as pessoas querem cancelar por quê? Porque ditadura é ruim. Para mim, qualquer ditadura é ruim. Qualquer, direita, esquerda, centro, diagonal, qualquer uma. Todas as ditaduras do mundo são ruins. Só que existem pessoas que lutam pela democracia de forma seletiva. Ah, eu quero democracia se o grupo que tiver no poder não for o meu, porque se for o meu grupo, aí ditadura é um sucesso, aí ditadura é bom. Tem muita gente que fala isso. Quer ver uma questão que envolve isso? Ditadura militar no Brasil. O Brasil teve uma ditadura militar. Tem gente que vai falar, não foi uma ditadura, veja bem, era necessário. O contexto histórico era muito específico, era uma guerra fria, tudo isso você pode falar. Mas que era uma ditadura é inegável. Agora, as pessoas que lutavam contra a ditadura falam, não, nós lutávamos pela democracia. Isso não é uma verdade, pelo menos não uma verdade absoluta. Os principais líderes da esquerda que lutavam contra a ditadura, e era uma ditadura, também queriam colocar uma outra ditadura no lugar. Eles só queriam substituir a ditadura. Era tirar a ditadura militar para colocar a tal ditadura do proletariado muito ligada ao que era Cuba, ao que era a União Soviética, ao que era a China. Inclusive, esses eram os grandes ídolos, né, desses revolucionários. Então, Felipe Castanhari está sendo cancelado por uma galera que gosta de causar na internet, que cancela todo mundo. E Castanhari, nesse caso aí, toda a minha solidariedade a você, o seu canal é incrível, o seu material é de grande qualidade, eu assisti todo o seu vídeo, 1 hora, e achei o seu vídeo fantástico. Continue produzindo os seus vídeos aqui na internet, você ajuda demais aí na propagação de boas informações com qualidade. Erros todos nós cometemos, infelizmente. E quando a gente comete, a gente vem aqui, aparece, dá a cara pra bater, pede desculpa, fala que errou, porque isso acontece, todo mundo erra. Mas nesse caso, bora descancelar o Castanhari, porque o cara mandou bem demais nesse vídeo. E aí, qual é a sua opinião a respeito disso aí? Você é a favor de cancelar o Castanhari? Aliás, você conhece o canal do Castanhari Nostalgia? Imagino que você conheça. Não é tão grande quanto o meu, mas tá chegando lá. Coloca aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha aí desse cancelamento do Castanhari e, obviamente, da minha opinião. Coloca aqui o que você quiser, mais claro, como eu sempre peço, seja educado. Os comentários estão aqui para você usar de forma com parcimônia. Aliás, usar com parcimônia não, pode usar à vontade, mas seja educado. Se você é contra, se você é hater, seja hater, mas seja um hater inteligente. Tamo junto. Obrigado por chegar até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e tornar-se um membro para você poder aí disputar os iPhones 11 nas nossas lives com Kahoot. Por hoje é isso. Um grande abraço. Eu te encontro no próximo vídeo. Fui!